Olá pessoal, muito bom dia. A gente hoje vai tratar aí, dar sequência ao nosso livro, né, Meu Pequeno Evangelho, e que vem falando aí exatamente sobre os escolhidos. E toda essa história de escolhidos dá sempre uma ideia de os melhores ou aqueles que estão apartados, quando na verdade até a própria historinha trazida por, né, assim, desenhada por Marício de Souza, mostra por nós aí, para nós, o quanto essa ideia de que os escolhidos, na verdade, são aqueles que estão em trabalho, em labor, em constante transformação e mudança, consigo e em relação à forma como age e reage no mundo. Então, a ideia de escolhidos para nós às vezes fica um tanto assim, foi um privilégio, foi os últimos, né? Aqueles ali são muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos, e esses escolhidos são uma espécie de casta de privilégios. E Jesus mostrou com muita clareza, e a historinha também mostra, que aqueles que de fato se dedicam, se debruçam, se esforçam mais, são aqueles que efetivamente são escolhidos, mas por um mérito e um esforço que passa sempre aí por uma porta estreita, por uma dificuldade. Então, a ideia hoje a ser trazida inicialmente é o que Jesus já mencionava no próprio capítulo quando ele fala, né, que reconhece-se o cristão pelas suas obras. Então, a forma como nós trabalhamos, a forma como nós fazemos, aquela historinha que nós sempre dizemos que plantação de morango não vai ter banana lá no futuro, é muito exata para essa ideia de escolhido. Os escolhidos, obviamente, são aqueles que vão e vão trabalhar, vão procurar, vão dar o alimento, vão auxiliar, fazer o que podem, obviamente, pelo bem-estar de si e do mundo também, naquela ideia, né, que Jesus já dizia: reconhece-se, serão reconhecidos, né? Meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem, por amarem como eu vos amei. Então, essa ideia, essa noção, ela mostra com clareza quem serão os escolhidos de verdade. Não são aqueles que são espíritas, ou aqueles que são católicos, ou aqueles que são, na verdade, desse ou daquele credo. Os escolhidos serão aqueles que efetivamente forem bons, que servirem nessa porta estreita, acostumando-se cada vez mais a esses rigores que, sim, o cristianismo vivo, ele exige sacrifícios, abrir mão de certas coisas. Abrir mão, por exemplo, de explodir quando quer, quando o normal é ficar nervoso. Abrir mão de ter sempre os ambientes festivos e de excessos e de festas e de grandes momentos, de grande luxo, de grandes alimentações, para muitas vezes partilhar, repartir esses momentos de felicidade com outros que precisam, repartir esses momentos de felicidade egoística para dividir com a família. E vi uma certa vez uma bela analogia mostrando que nesse processo de desenvolvimento, a porta estreita às vezes exige que nós realmente, às vezes até num certo momento, passemos mesmo por uma fase de sacrifício, que às vezes é muito maior ou muito menor. Às vezes para uma pessoa é um sacrifício sair de casa, por exemplo, e entregar um pão para uma pessoa que mora na rua. É um sacrifício. Mas se para ela isso já é, na verdade, um esforço e um empenho no sentido de lutar contra o próprio egoísmo, que assim o seja. Para aqueles que já o fazem, que já o sabem fazer e que conseguem coordenar isso melhor, talvez outros desafios ainda sejam maiores. Então, à medida que as provas vão se avolumando, né, a gente vai vendo aí que o aluno da faculdade não vai fazer a prova do pré, e o aluno do pré não vai fazer a prova da faculdade. Nesse sentido, e pensando assim, a analogia que certa vez eu vi era de que, como se estivéssemos num grande transporte público, hoje é mais difícil de imaginar, né, no momento em que vivemos, mas num grande transporte público em que entra mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa, mais uma pessoa. E aquilo vai se tornando de alguma forma incômodo, difícil e complicado, e realmente vai ficando mesmo difícil. Mas se nós precisamos e entendemos que aquele é o mecanismo que temos que usar para caminhar e chegar no nosso destino, nós vamos nos fortalecendo e vamos ficando firmes até que numa certa altura, quando está tão cheio, muitas vezes a pessoa diz que nem percebe. Ela está sendo segurada pela multidão. Ela solta-se, inclusive, do local onde ela estava segurando e permite que apenas o balanço e o movimento a mantenha em pé. É claro que alguém pode estar dizendo nessa hora: mas nunca, isso é super desconfortável. Eu, de fato, já passei por muitas experiências dessas em outros momentos da vida, e de fato não é o lugar mais confortável do mundo, não. Mas pensando por esse aspecto,
quando nós estivermos na situação em que nós pensarmos que está na fase mais difícil, em que eu não tenho assim condição de suportar as provas, as angústias, tudo me aperta, é nessa hora que nós somos convidados a enxergar a porta estreita, a pensar que de fato é esse momento em que, embora não confortável, é onde eu posso, na verdade, me espremer um pouco para chegar no meu objetivo e no meu destino. Então, Jesus, quando foi, na verdade, questionado sobre tudo que ele podia fazer e transformar isso num mundo de paz, um mundo de lírios, porque a ideia antes era que o Messias viria para implantar um reino perfeito e absolutamente nobre para todos, e o que se viu, na verdade, foi Jesus vir, passar por tudo que passou, ir à cruz e deixar, na verdade, uma semente. Quando é perguntado sobre isso, a resposta de Jesus é a parábola do grão de mostarda. É quando ele mostra, na verdade, que o que ele veio trazer, o evangelho, era semelhante, o reino de Deus era semelhante a uma pequena semente de mostarda, que ao ser plantada, cuidada, ela iria crescer e futuramente as aves do céu viriam então a se aninharem em seus galhos. Mas uma árvore daquele porte já daria sombra, já daria fruto, ou seja, a resposta de Jesus era muito clara: tempo. Para ser o escolhido é preciso tempo. Não basta simplesmente dizer assim, eu estou pronto, eu sou a pessoa que vai ser escolhida. É preciso maturidade. É preciso que essa semente realmente comece a germinar, frutifique, e aos poucos, então, quando nós já estivermos em condição de dar o fruto, dar a sombra, aí sim nós seremos então os chamados escolhidos. Então a ideia é sempre do preparo, do melhor preparo. E, obviamente, dar tudo aquilo que nós formos capazes. Se eu posso dar bondade, que eu dê bondade. Se eu posso dar amor, que eu dê amor. Se eu posso dar atenção, que eu dê atenção. Porque só assim a gente vai aos poucos regando e percebendo a capacidade de sombra que podemos dar e principalmente de fruto que podemos dar como alimento às pessoas. Eu deixo aqui só como uma demonstração de que, por exemplo, Leon Denis, no livro Depois da Morte, numa leitura muito curtinha, ele já retratava o que é, na verdade, o combate definitivo ao egoísmo, por exemplo, no capítulo 46, quando ele faz, num trecho, uma leitura bem simples dizendo, para que nós pensemos a respeito disso, se quisermos, de fato, exercitarmos-nos para sermos os escolhidos do futuro. Diz ele: jamais nos sentemos a uma mesa bem servida sem primeiro pensar naqueles que passam fome. Tal pensamento tornar-nos-á sóbrios, comedidos em apetites e gostos. Meditemos nos milhões de homens curvados sob os ardores do estio ou debaixo das duras intempéries e que, em troca de deficiente salário, retiram do solo os produtos que alimentam nossos festins e ornam nossas moradas. E aqui Leon Denis vai fazer uma série de questões sobre quem ilumina a nossa casa, quem nos dá a cama, quem corta nossos materiais, quem prepara tudo aquilo que temos, para que nós pensemos sempre neles. Quando olharmos ao nosso redor, que possamos observar com carinho que uma multidão de pessoas trabalha firme para nos dar muitas vezes um conforto do qual nós gozamos e usufruímos e não ainda temos condição de partilhar. Provavelmente os escolhidos serão aqueles que entregarão muito daquilo que possuem. Não digo em uma questão de matéria, mas especialmente em questão de saber, em questão de sentimento, para ser partilhado. E claro que a matéria faz parte disso também. Um exercício para amanhã. Um forte abraço, que possamos começar hoje a fazer esse exercício de pensar um pouco mais, não pensando em sermos os escolhidos, porque a escolha não compete a cada um de nós, mas que possamos sim treinar, certos de que aquele que treina, aquele que faz o melhor trabalho, vai estar no time principal lá na frente, porque vai ter demonstrado então capacidade e o esforço necessário. Um grande abraço a todos e sigamos aí então agora com o nosso amigo Guilherme, que vai fazer as considerações finais desse nosso estudo. Olá pessoal, Guilherme. Vamos continuar as reflexões que o nosso amigo Rômulo já trouxe a propósito do nosso tema de hoje, muitos os chamados e poucos escolhidos. Nós temos lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso mote, a nossa razão, é a historinha lá do livro Meu Pequeno Evangelho, da Turma da Mônica. E a gente vê que essa historinha lá do livro Meu Pequeno Evangelho trouxe com muita propriedade, trouxe todos os elementos que tem numa parábola que Kardec colocou bem no início desse capítulo, a parábola do festim de bodas. Essa parábola ela é muito interessante porque vai falar sobre o reino dos céus e como atingir, como chegar a esse reino dos céus.
E a parábola vai nos trazer que o reino dos céus se assemelha a um rei que queria comemorar as bodas de seu filho e manda que seus servos saiam e chamem os convidados. E a parábola continua a evoluir e vai contar, de um modo alegórico, a história do povo hebreu, vai contar sobre os profetas que vieram para esse povo, como eles os trataram esses profetas, até chegar no nosso ponto, até chegar no momento atual, que a parábola vai tratar assim. O rei então manda que seus servos vai chamar todos, os bons e os maus. E aqui então já está falando do nosso momento. Os servos então saíram às ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala de bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com o homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entrastes aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Então nós temos aqui, representado através dessa parábola e lá na historinha, um processo de escolha para aqueles que ficarão no reino dos céus. E esse processo de escolha ele se dá lá na parábola pela túnica nupcial, que a gente pode muito bem entender como as virtudes. Aquele que se veste com as virtudes se apresenta como hábil a ficar no reino dos céus. A criança que treinou, a criança que se dedicou, ela é hábil a participar do jogo. Aquele que escolheu não praticar, aquele que foi jogar videogame, aquele que cabulou o treino, matou o treino, faltou o treino, não está hábil a ficar então no jogo, não está hábil ao reino dos céus. Então trouxe com muita propriedade os conceitos dessa parábola. Mas o que é esse reino dos céus? A gente precisa também ter essa visão que esse reino dos céus, ele passa muito longe daquele reino dos céus beatífico, aquele reino dos céus que todos vão estar vestidos de branco, em contemplação eterna à divindade. Nós já sabemos pela lei de reencarnação que o Espiritismo nos traz que não tem o céu eterno, assim como não há o inferno eterno. Essa ideia até mesmo afronta o nosso próprio senso crítico. Como admitir a ideia de um céu eterno e a gente ser julgado por uma vida só? Pessoas com vidas tão diferentes e mais, separar famílias, alguns destinados ao céu e outros destinados ao inferno, separando pais e mães amorosas de filhos, separando irmãos. Então é uma ideia que não coaduna com a nossa própria razão e com a nossa própria lei de justiça que nós temos em si. Mas o que é esse reino dos céus então? E uma das possibilidades que a gente trabalha muito é o mundo de regeneração, que esse reino dos céus, comparado aqui a um festim de bodas, é um momento de tanta alegria, é esse mundo de regeneração. E veja que a história tratou tão bem que colocou como um jogo de futebol. É o momento em que se vai exercitar aquilo que foi treinado aqui no mundo de prova e expiação. Que o mundo de regeneração ele é um mundo que ainda há mal. Ele é um mundo em que há mais bem do que mal, mas ainda há mal. Ele não é um mundo feliz ou ditoso. E isso vai ao encontro do que a gente vai ver lá no item 1019 do Livro dos Espíritos. A pergunta feita no item 1019 é a seguinte: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Quando que vai haver o reinado do bem aqui na Terra? E São Luís vai responder para a gente. Esse é o último item do Livro dos Espíritos. São Luís vai nos deixar claro que o reino do bem, o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. E continua lá no outro parágrafo, na parte que nos interessa: predita foi a transformação da humanidade, e vos avizinhais o momento em que se dará, momento cuja chegada apressam todos os homens que contribuem, colaboram para o progresso. Essa transformação se verificará por meio da encarnação de espíritos melhores, que constituirão na Terra uma geração nova. Então, os espíritos dos maus que a morte vai ceifando dia a dia, e todos aqueles que tendem a deter a marcha do progresso, serão daí deslocados.
e excluídos, pois que viriam estar deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. A alegoria do lançado às trevas exteriores, porque para onde que vão esses espíritos? Irão para mundos menos adiantados, desempenhar penosas missões, trabalhando pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão pelo adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Nesse banimento, então, dos espíritos da terra transformada, não percebeis a sublime alegoria do paraíso perdido. A alegoria do paraíso perdido que a gente vai encontrar lá na Bíblia, em tantas literaturas religiosas dos demais povos do mundo. Esse reino, então, dos céus nada mais é, e a gente pode encará-lo assim, como a terra regenerada, a nos esperar e nos aguardar. Mas nós temos um chamado para agora, porque nós somos escolhidos para estar aqui, e nós somos chamados para ter as nossas crianças, seja os nossos filhos, seja os nossos netos, sobrinhos, seja aqueles que a gente gosta, né? Nós temos o nosso chamado aqui. E a propósito desse chamado, eu selecionei uma lição de Emmanuel para a gente conversar. A lição que está lá, Chamados e Escolhidos, por Emmanuel. A psicografia de Chico Xavier, no livro Taça de Luz. Essa lição, Emmanuel já abre falando: estejamos convencidos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza que já somos escolhidos. Então nós estamos muito longe daqueles anjos, dos espíritos bons, mas nós já fomos escolhidos sim. Mas escolhidos para quê? Para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. E Emmanuel continua: para auxiliar os que erram, para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos, para compreender no nosso irmão de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam, para apagar as fogueiras de maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço da nossa própria renúncia. E ele continua ainda: para negar a nossa vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora dos nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime através do cumprimento dos nossos deveres. A indicação honrosa nos felicita. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu no rumo das nossas consciências, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar as escolhas com que fomos distinguidos, estejamos certos de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Nós somos chamados para viver em família, nós somos chamados para estar aqui, nesse momento de pandemia, e mais, nós somos escolhidos para cuidar das nossas crianças, nós somos escolhidos para transformá-los em homens de bem, nós somos escolhidos principalmente, para a missão principal nossa aqui, nos regenerarmos. Agradeço mais uma vez a gente poder compartilhar esses momentos e convido a todos para a nossa prece. Pedir que feche os nossos olhos, todos fechem os olhos, mentalizando a figura doce do Mestre, a nos trazer o nosso chamado, a trazer o nosso convite para a festa de bodas, a festa das alegrias, de um mundo melhor, de um mundo regenerado, e que o nosso preço, e que a nossa condição para ali estar, é a nossa melhoria íntima. É que nós nos modifiquemos, trabalhemos com alegria, sirvamos o nosso próximo, nos dediquemos nos pequenos detalhes da vida, com amor, colocando o amor em tudo, colocando o amor no trato com as nossas crianças, colocando o amor no trato com o cônjuge, colocando o amor no trato com as pessoas que nos cercam. E a gente é agradecido ao Senhor por estar aqui hoje, por sermos chamados e sermos escolhidos por esse momento. Assim seja.